Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Tudo bem? Graças a Deus e com o Senhor. Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, então vamos lá, né, para mais um dia de aula, né? Ontem a gente acabou que eu estava sem energia elétrica, fiz só pelo celular, mandei algumas atividades meio que revisionais, né, daquilo que a gente já tinha visto, para a gente não perder o dia de ontem, né? Então a aula de ontem fica com aquelas atividades sem nenhuma uma aula ao vivo, né? E aí o conteúdo que eu ia ministrar ontem, que era gestão de pessoas baseada em competência, eu vou passar para vocês hoje. E eu ia dividir esse conteúdo em duas aulas e hoje a gente vai fazer uma aula só. Não é um conteúdo que seja muito pesado, então eu acredito que vai dar tempo da gente fazer tudo em uma aula. Se for ficando muito extenso, eu corto e deixo para terminar amanhã, sem nenhum tipo de problema. Aproveitando, né, antes da gente começar, lembrar vocês das atividades que estão abertas ainda, né? Semana que vem a gente encerra o curso como um todo, então era bom que as atividades já fossem ficando todas prontas, né, para a gente não ter depois nenhum tipo de problema para encerrar o curso, né? Encerrar e encaminhar para o pessoal da coordenação para que eles possam providenciar certificado e essas coisas. Então seria bom que a gente mantivesse as atividades em dia. Então, a maioria dos que estão aqui geralmente tem atividades em dia, né? Geralmente é o pessoal que não assiste às aulas ao vivo que tem algum tipo de atraso. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma temática dentro da gestão de pessoas, né? A gestão de pessoas, ela engloba várias coisas, como nós já comentamos. E a gente vai falar de um tipo de gestão, né? Quando a gente fala de um tipo de gestão, é um modo de fazer gestão que é chamado de gestão por competência. Eu vou só passar para os slides aqui, vocês conseguem visualizar, certo? Sim, Beleza. Então, são vários tipos de gestão que a gente tem dentro de uma organização, dentro de um departamento. A gente, às vezes, tem uma gestão que ela é muito mais pautada em questões financeiras, a gente tem gestões que são muito mais pautadas em aspectos técnicos da produção, e a gente tem um tipo de gestão que é conhecida como gestão baseada em competência. Geralmente, a organização como um todo trabalha com um tipo de gestão, então não é só o departamento pessoal. Mas na nossa aula de hoje, a gente vai falar exclusivamente do departamento pessoal ou da gestão de pessoas, quando ela é feita com base em competência, tá? Então, tem alguns slides aqui, alguns desenhos, alguns fluxogramas, para tentar explicar da melhor forma para vocês o que seria uma gestão por competência. A primeira coisa que a gente precisa entender de um modo geral, e eu acho que vocês já entenderam isso ao longo dessas últimas aulas que nós tivemos, é que a gestão de pessoas, né, quando a gente fala gestão de pessoas, ou os recursos humanos, de uma certa forma, eles são fundamentais para uma organização, né? A gestão por competência, ela parte desse princípio, né? Esse é o primeiro pressuposto básico da gestão de competência. Os recursos humanos, eles são fundamentais para que a nossa organização funcione, para que a nossa organização tenha sucesso e atinja seus objetivos. Então, esse é o primeiro passo, né? Entender que os recursos humanos são fundamentais. E aí, aqui, a gente vai ter a comparação dos modelos que a gente está comparando, tá? A gente tem um modelo tradicional, que é a administração de recursos humanos, né? E aí a gente tem um modelo de gestão de pessoas, que é esse que a gente vai falar baseado em competência. Então, vocês têm aqui um modelo mais tradicional de departamento de pessoal, e aqui a gente tem um modelo que é o que a gente vai discutir hoje, que é um pouco a respeito de gestão de pessoas em termos de competência. Então, no modelo tradicional, o grande objeto, né, o grande objetivo, a grande proposta do departamento é controle, né? As pessoas são objeto de controle, certo? No modelo tradicional de departamento pessoal, as pessoas são objeto de controle. Logo, todo o modelo está pautado no controle da organização. Então, é como se você tivesse todo
todo um departamento pessoal que só se preocupa com o controle das pessoas. A carga horária que elas fazem, as funções que elas fazem, elas estarem vestidas adequadamente, tudo mais. Ou seja, a única preocupação deles é controlar. Esse é o modelo tradicional de administração de recursos humanos. Quando a gente vem para um modelo de gestão por competência, as pessoas elas vão ser encaradas como capital humano. E aí o grande objetivo da gestão é apoiar o desenvolvimento das pessoas. Tá? Então aqui tem a grande diferença dos dois modelos. No tradicional, as pessoas elas são apenas um objeto de controle. No modelo de gestão por competência, as pessoas elas são um apoio, né? Um apoio para a instituição, e a instituição, em contrapartida disso, ela vai apoiar. O grande objetivo, ou o grande objeto, é apoiar o desenvolvimento dessas pessoas. E aí o desenvolvimento, ele se desdobra em duas vertentes, né? Porque é um desenvolvimento tanto individual do colaborador, como também um desenvolvimento organizacional, certo? Então, isso aqui é algo que a gente já tinha comentado, né? Principalmente essa diferença daqui da pessoa como simplesmente um recurso, né? Como um objeto, e a pessoa como alguém importante ou como um parceiro, né? Aquele que vai produzir, aquele que vai contribuir. Então, essa é a grande diferença. Então, o que nós vamos estudar hoje é esse modelo de gestão que prima pelo desenvolvimento das pessoas. Então, aqui, dentro da gestão de pessoas, a lógica é muito simples, né? Nós temos uma situação atual, né, seja ela qual for, dentro da organização. Nós temos uma visão de futuro, certo? E nós precisamos chegar nessa visão de futuro, né? Ou seja, a gestão de pessoas, é a lógica de qualquer planejamento. Você está em uma situação e precisa chegar numa situação nova, precisa avançar uma situação nova. Como se chega a uma situação nova? Por meio da estratégia, plano de ações e decisões. E é por meio dessas estratégias, plano de ações, decisões, que você vai desenvolver as competências dessas pessoas. E aí você fica nesse círculo, né? Você vem para a situação atual, faz seu planejamento, desenvolve competências, volta para uma outra situação que exige de você novas competências, aí você faz novo plano, e aí sim, esse é o círculo virtuoso, né? Esse é um círculo virtuoso da gestão de pessoas. Não é um círculo vicioso. Círculo vicioso é aquele que só traz características negativas. E, na verdade, esse círculo aqui é um círculo virtuoso. Você sempre tem uma situação atual, a qual não é aquela que você deseja, portanto, você planeja ações, executa, desenvolve competências e retorna a uma outra situação. Bom dia. Bom dia, Rosneide, tudo bem? Tudo bem? Tá bom. E aqui, então, a gente vai falar dos recursos fundamentais para uma organização. A gente já falou sobre isso, eu acho que vocês não precisam nem. Acho que vou só falar deles, mas vocês já falaram disso, né? Quais são os tipos de recurso que a organização ela precisa, né? A gente precisa de recurso físico, que é o capital físico, que são as máquinas, equipamentos, software, computadores, imóveis, planta. Então, é um capital que a gente necessita. Precisa do capital monetário, óbvio, né, que são o dinheiro, né, a caixa, devedores, investimento. Precisa de um capital organizacional. O que é um capital organizacional? São as estruturas de processos, né? Você precisa de marca, você precisa de reputação, você precisa de processo, de sistema. E aí a gente tem esses dois capitais aqui, que são capitais que estão relacionados às pessoas. Um relacionado às pessoas externas, que a gente chama de capital de relacionamento, né? Que aí você tem seus clientes, suas possíveis alianças, que são parceiros, né? Os fornecedores e a sociedade como um todo. E aí você tem esse capital humano, que é o capital humano interno, né? Que nesse capital humano você tem aqui aquilo que é mais saudável para a sua organização, aquilo que a sua organização mais precisa nos dias de hoje, que é criatividade, competência, conhecimento e inovação. Então, o que a gente está dizendo aqui é que a organização ela precisa conciliar todos esses capitais. E na maioria das vezes, esses capitais aqui, ó, esses 4 capitais desse lado aqui, eles já são muito bem definidos e muito bem trabalhados dentro da lógica de cada um.
Eu sei que eu preciso de um capital monetário e eu cuido bem dele, não tem problemas. Mas o capital humano é o que mais dá problema. Ou seja, as pessoas não reconhecem como capital, entende? As pessoas reconhecem como mão de obra. E aí há uma diferença entre mão de obra e capital. Tá? Capital, você está considerando que aquilo é importantíssimo para a sua organização. Enquanto a mão de obra, você está considerando apenas um recurso qualquer. Então, esses são cinco capitais ou cinco recursos fundamentais para que a gente possa entender uma organização. Agora, feito tudo isso, né, a gente sabe então que a gente tem aí todos esses capitais que estão dentro de uma organização e a gente precisa construir aqui uma lógica de gestão. Como assim uma lógica de gestão? Como que a gente vai fazer gestão, principalmente a gestão das pessoas, dentro dessa organização, dentro dessa ótica, desse recurso como algo importante para a organização? Então, aqui dentro, a gente tem o que a gente chama de informações e conhecimento. Você precisa, então, enquanto empresa ou enquanto departamento, tá? Entendam aí do jeito que vocês acharem mais fácil para entender agora. Eu tenho dentro de um departamento ou dentro de uma empresa essas variáveis que estão aqui dentro. Ó. Você tem clientes, você tem pessoas, você tem então processos, estratégias e planos, você tem uma liderança, você tem a sociedade e você tem resultados. Esse grupo de coisas aqui, a gente chama de informação e conhecimento, certo? Tudo isso é informação. Seus clientes, as pessoas, os planos, a liderança, a sociedade, os resultados que você já atingiu até o dia de hoje. Então, é como se vocês estivessem construindo uma nuvem de conhecimento ou de situações, que a partir delas você vai tomar atitudes para gerir o seu negócio ou para gerir o seu departamento, buscando uma única coisa aqui embaixo, ó, que é a geração de valor. Então, por exemplo, observem as cores, por favor, tá? Você tem liderança, sociedade e cliente que estão em azul, né? E aqui tem estratégia e planos. Pessoas e processos em verde. O que a gente tem então? Você vai precisar, primeiro, desses caminhos aqui, ó. Esses em roxo são os caminhos que você precisa percorrer para conseguir chegar a essa geração de valor que é o nosso grande resultado. Então você precisa desenvolver parcerias, e você desenvolve parcerias a partir dos seus clientes, a partir da sociedade como um todo, tá? Você precisa de um aprendizado organizacional, ou seja, você precisa que as pessoas que trabalham com você, elas conheçam a organização, elas tenham um aprendizado organizacional, ou seja, saber o que é a organização como um todo. Precisa-se ter um pensamento sistêmico, ou seja, parar de pensar de forma fechada, parar de pensar de forma limitada. Muitos hoje utilizam o termo pensar fora da casa, né? Mas é você pensar de forma sistêmica, é você pensar o processo como um todo. Grande falha das empresas e dos departamentos hoje em dia é pensar o seu departamento isolado, né? Às vezes a gente vai planejar e a gente planeja o departamento isolado. É a mesma coisa que você for planejar os seus objetivos pessoais e esquecer que você vive em sociedade. É como se você que é casado ou casado fosse planejar o seu futuro e esquecesse, por exemplo, que você tem filhos e que você tem um marido, ou que você tem uma esposa. Ele faz parte, mas a partir do momento que você planeja só você e esquece que você tem um outro que te afeta, isso pode dar errado. É a mesma coisa dentro de uma organização. O pensamento sistêmico, ele leva você a entender que existem outros departamentos ligados a mim. Então, eu não posso simplesmente pensar no meu departamento sem entender o que o outro pode afetar no meu novo comportamento. E a cultura da inovação, né, que é você sempre estar buscando um processo novo, uma tecnologia nova. Inovação nem sempre, né? A gente falou disso lá nas primeiras aulas sobre empreendedorismo, que inovação nem sempre é criar algo novo, né? Não é uma coisa nova, não é uma tecnologia, pode ser um processo,
pode ser uma mudança de rotina, tudo isso é cultura de inovação. Tomando esses cuidados, você vai chegar a esses níveis aqui. Por exemplo, você vai, portanto, então, ter uma liderança e constância de propósito, você vai conseguir ter uma visão de futuro, você vai ter uma orientação por processos e informações, você vai, então, partir a valorizar mais as pessoas, o conhecimento do cliente do mercado, responsabilidade social, isso você adquire a partir do momento que você toma esses caminhos, tudo isso que você vai adquirir. Adquirindo isso, você consegue gerar valor ao seu produto ou ao seu serviço. E lembrem vocês que valor não é necessariamente preço, certo? Muita gente confunde, agregar valor é agregar preço. Em alguns casos pode ser, em alguns casos pode não ser. Você pode ter um serviço que vai custar a mesma quantidade, o mesmo valor, né? Você vai cobrar o mesmo tanto pelo seu serviço, mas agora você gerou valor nele, porque as pessoas reconhecem que é um processo, que é um serviço que é feito, respeitando as pessoas, respeitando, né, ou seja, os valores que você prega. Então, não fiquem presos que a ideia de valor é sempre monetária. O valor ele pode ser algo subjetivo, né? Então, por exemplo, se você produz uma caneta, né, sempre produziu canetas, mas a partir de hoje você vai produzir canetas com um material reciclável, você pode manter talvez o mesmo valor da caneta, mas o seu produto agora ele tem mais valor, porque ele está utilizando um processo diferente. E a mesma coisa é sobre pessoas. Você antes tinha um serviço prestado e hoje as pessoas prestam o mesmo serviço, mas com mais alegria, porque agora elas estão se sentindo valorizadas. Então você está agregando valor ao seu serviço sem necessariamente aumentar preço. Então, tudo o que nós precisamos entender nessa aula de hoje é sobre criar valor. Que, na verdade, o capital humano, ele é um grande agregador de valor aos produtos e aos serviços de uma organização. Muitas vezes a gente entende que o capital humano, né, e aí aqui a gente está falando de capital humano, né, mas geralmente como que é a visão do departamento pessoal ou da maioria das pessoas? Quando as pessoas encarecem os produtos, né? Quanto mais pessoas eu tenho trabalhando, mais caro tem que ser meu produto, mais caro tem que ser meu serviço. E na verdade ele não pensa que a pessoa ela precisa agregar valor e não agregar preço. Eu preciso ter pessoas que agreguem valor. Então, quando a gente fala de capital humano e a criação de valor, é esse o grande objetivo, é entender que as pessoas elas precisam, em sua totalidade, sempre agregar valor ao meu produto, ou agregar valor para a minha empresa, ou agregar valor para o meu serviço. Se uma pessoa ela é contratada e ela não agrega nada ao serviço, ao valor, ela não precisa estar ali, tá bom? Então, o capital humano é uma das principais alavancas de performance de uma organização. O modelo de organização de gestão de RH cria mecanismos de articulação para a efetiva geração de valor, enquanto que processos otimizados criam a base para o desempenho eficaz da gestão de pessoas. Então, essa nova gestão de pessoas, ela prega por isso, né? Ou seja, o capital humano é a principal alavanca de performance de uma organização. Esse é o ponto. É o capital humano como um foco. É a competência desse capital humano que está colocado em jogo. Por isso que aqui no final, enquanto os processos otimizados criam a base. Então a gente precisa de processos, o RH ele precisa de processos que coloquem essas pessoas no seu mais alto desempenho. Isso é gestão por competência. A minha preocupação ela está sempre nas pessoas e de modo que elas consigam gerar o maior grau de produtividade possível, onde elas consigam colocar mais ainda os seus valores para que elas consigam ter o melhor resultado. Esse slide aqui é cheio de gráficos. Se vocês às vezes ficarem confusos em alguns gráficos, vocês me falem, tá? Aqui a gente tem, na verdade, tudo que envolve a gestão de pessoas, tá? Esse círculo inteiro, aí vocês vão entender. Esse círculo todo aqui é a gestão de pessoas, tá? Então, aqui a gente tem capital humano e a criação de valor. Então, aqui a gente tem o processo inteiro de gestão de pessoas, como que a gente vai criar valor, tá?
Aí a gente vem de fora para dentro. Tá? De fora para dentro. Porque a criação de valor, ela está aqui no centro, né? No centro da gestão de pessoas. Então, ela é que tem que dar base para tudo aquilo que se tem por fora. O objetivo está lá no meio, tá? Então, vamos tentar ver se vocês conseguem entender isso aqui. O que a gente precisa fazer para que a gente consiga atingir esse valor? Ou, quando fala de perpetuidade, é perpetuar, né? É deixar fixo a geração do valor. Então, a gente precisa desses 4 eixos aqui. A gente precisa de uma gestão de pessoas e programas, ou seja, eu criar processos para isso, né? Sistema de processos e a estrutura da organização, ela precisa estar alinhada de forma que consiga gerar valor. Nesse vermelho aqui, a gente tem o direcionamento de desempenho das pessoas, são as filosofias. É como se fossem os valores que a organização ela cria para desempenho das pessoas. Quais são as políticas que nós temos para desempenho das pessoas? Ou seja, são os direcionadores. Por exemplo, a empresa ela tem aqui uma política de pagar o ensino superior e não sei o quê, não sei o quê. Então, a empresa ela precisa ter, além da gestão, ela precisa ter uma gestão eficiente, que está aqui, ó, né? Ela precisa ter uma gestão de processos e programas, mas em contrapartida ela tem que ter essas políticas, ela tem que ter claro o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Então, ela vai criar filosofias e políticas. Ah, Thales, como assim? Às vezes a empresa ela coloca uma política, uma filosofia de que os funcionários têm que estar estudando. Independente do nível deles, independente do que eles fazem na organização, eles precisam estar com algum nível de instrução. Ou seja, não se aceita naquela empresa pessoas que não estão estudando. Ah, não, mas o cara já tem ensino superior, mas ele tem que estar fazendo uma pós-graduação. Quem não tem ensino médio tem que se matricular no ensino médio. Quem não tem ensino fundamental tem que se matricular no fundamental. Tem que estar fazendo curso técnico. Ou seja, é uma filosofia. Nós, da nossa empresa, sempre estamos em contínua formação, tá? Aí depois a gente tem esse ponto aqui, que é desempenho superior das pessoas, que aí, na verdade, essa setinha aqui, ela devia estar aqui, viu? Vocês não me preocupam, não. Que, na verdade, é você avaliar o desempenho dessas pessoas, né, o desempenho superior dessas pessoas, porque a partir do momento que você consegue ter políticas, fazer gestão dessas políticas, aí você consegue, de uma certa forma, começar a mensurar os resultados, né? Ou seja, avaliar as competências dessas pessoas. Essas pessoas têm tido resultados, ela tem gerado competência desde o início de quando nós começamos esse projeto até agora, a pessoa tem desenvolvido alguma competência, sim ou não? E aí a gente passa para um último nível, que é a questão do desempenho superior da instituição. Ou seja, eu avalio o desempenho da pessoa e a partir daquilo ali eu vou conseguir ver o desempenho da instituição. Que aí, na verdade, é a realização dos objetivos. Aumento de produtividade, satisfação dos stakeholders, satisfação de clientes. E se tudo isso aqui a gente consegue fazer, a gente chega ao nosso objetivo, que é gerar valor. Por quê? Porque as pessoas se desenvolveram por meio das políticas, por meio de um processo, por meio de um incentivo. Elas se desenvolveram, elas alcançaram seus objetivos individuais, que nos levam à realização dos objetivos organizacionais, dos objetivos da organização. E isso gera valor. Isso agrega valor à instituição. Pode não agregar preço a momento, mas vai gerar valor, vai gerar status, vai gerar clima organizacional positivo, tá bom? Então, o que é criar valor, né, dentro de vários itens, né? Quando a gente fala de criar valor, você pode ter várias vertentes do que é criar valor. É isso que eu estava falando para vocês atrás. Criar valor pode, por exemplo, para a comunidade. Aí eu já vou direto aqui que eu acho mais fácil vocês entenderem. O que é gerar valor para a comunidade? É atendimento das expectativas do cliente. É integridade, ética e segurança, equilíbrio, qualidade de vida. Então, criar valor para a comunidade não é a mesma coisa que criar valor para você, tá? Agora, para o indivíduo, que pode ser você que trabalha lá, você criar valor é conhecimento, é experiência, é relacionamento, é recompensa, é carreira. Você criou valor.
Para uma organização, pode ser diferenciação. Ela se difere da outra por conta disso. Então, é um valor. Aprendizado, inovação, conhecimento coletivo, resultados. Para o acionista, valor é perpetuidade, minimização de risco, maximização de dividendos, credibilidade e reconhecimento. Então, na verdade, o valor, o criar valor, ele depende de quem observa. Mas, em geral, criar valor é você transformar um potencial em um desempenho superior. É meio filosófico isso, né? Mas é você saber que existe um potencial na sua equipe, ou naquela pessoa, ou naquele setor, enfim, isso independe do que seja. Você enxerga um potencial e criar valor é você transformar esse potencial em desempenho. Não sei se vocês conseguem observar a diferença que existe entre potencial e desempenho. Quando eu falar, fulano tem potencial, ele é capaz, mas ele não fez, né? Ou seja, aquela empresa tem um potencial enorme. Ela é capaz, mas ela não fez. Ela ainda não executou. Então, criar valor é você pegar o que é potencial e levar ao nível de desempenho superior. Porque desempenho significa que foi feito, foi colocado em execução. E aí, então, a gente tem essa característica desse novo modelo, né? Então, aqui a gente vai detalhar o novo modelo de gestão de pessoas. O foco tradicional era no controle e agora é no desenvolvimento, tanto individual como organizacional, certo? Isso a gente já falou. O papel da pessoa, antes ele era passivo, que era um objeto de controle, hoje ele é ativo, né? A gente preocupa-se com a gestão do desenvolvimento de sua carreira. A empresa, antes, ela tinha um papel ativo, que era controle das pessoas, econômico e político. Hoje, o papel dela continua ativo, só que agora é de suporte ao desenvolvimento das pessoas. Então, essas são as grandes diferenças desses dois modelos de gestão. Um modelo tradicional para um modelo novo, que é o modelo baseado em competência. As grandes diferenças estão nesses pontos. Eu primo pelo desenvolvimento, as pessoas, elas agora são ativas e a empresa, ela não quer mais controlar, mas ela quer dar suporte às pessoas. Então, a gente já falou desses processos aqui, eu não vou repetir eles, a gente comentou isso, acho, 2, 3 aulas atrás, dentro do planejamento estratégico. Quais são os principais processos de gestão de pessoas, né? Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas. Isso aqui vale tanto para o tradicional quanto para o modelo atual. Só que no tradicional eles não executavam, por exemplo, partes como desenvolver, recompensar. Eles agregavam, aplicavam, mantinham e monitoravam. Às vezes nem se preocupavam com manter. Então eles tinham apenas agregar, aplicar e monitorar. Então, o processo hoje completo, ele envolve as 6 etapas, né? A gente pode dizer que o tradicional, ele pulava algumas dessas etapas. O case da cervejaria Ambev, depois eu vou ver se eu tenho ele salvo aqui, vou postar lá no ambiente para vocês, que é um caso de sucesso, né, desse modelo em que as pessoas são prioridade. A Ambev passou por um momento muito complicado, né, em um processo de crise, e aí depois de uma adoção de um modelo baseado em competência, a Ambev se tornou o que a gente tem hoje, que é a maior cervejaria do Brasil, né? Então, agora a gente vai falar de sistema de gestão. Sistema. Agora a gente não está falando mais só da gestão, a gente vai falar de sistema de gestão baseado em competência. O que é, então, uma gestão que é baseada em competência? É um conjunto de ferramentas práticas, consistentes, objetivos, mensuráveis, que torna possível as empresas instrumentalizar o RH e os gestores para fazerem a gestão e desenvolvimento de pessoas com foco, critério e clareza. Talvez para vocês seja muito complicado ouvir algumas coisas aqui, porque na verdade a gente vai falar muito de ferramentas, de instrumentos, né? Então, o que é na verdade a gestão por competência? É um conjunto de fatores, né, de prática, de objetos, de ferramenta, de políticas, que permite o RH avaliar constantemente o desenvolvimento das pessoas, tendo clareza do que é o objetivo e o critério de cada um. Então, é como se nós tivéssemos condições, o RH tivesse condições de mensurar a nossa atividade produtiva enquanto pessoas, e a partir disso, começar a traçar os objetivos individuais de cada um, tá?
Então, aqui a gente tem um fluxograma que fala exatamente disso que nós estamos pensando. Gestão de pessoas por competência. Então, aqui eu quero que vocês, de fato, prestem bastante atenção. Vamos pensar da seguinte forma: todo esse tracejado aqui é a nossa organização e o processo do RH, é a gestão acontecendo. Então, a gente tem uma função, a gente tem uma estratégia do negócio e a gente precisa construir banco de talentos, tá bom? Dentro dessa função, a gente vai ter aqui as competências da organização e as competências da pessoa. Então, eu tenho uma função para ser executada, tudo bem? Eu tenho uma função que precisa de gente para ser contratada. Essa função, ela precisa de competências que envolvam as pessoas e ela precisa também de competências que são da organização. A função de assistente administrativo. Eu tenho as competências que são pessoais, individuais, certo? E eu tenho as competências que são, como eu vou dizer, da organização. O que que a organização tem a ver com esse processo? Então, isso aqui está dentro de estratégia do negócio, que é o mapa das competências, né? Quando eu abro um negócio ou quando eu construo um negócio, as competências elas precisam ficar claras. O que que é competência da organização, o que que é competência de quem eu vou contratar. A partir disso, você tem dois processos de seleção. Você pode fazer aqui um recrutamento e seleção externo, ou depois a gente vai falar disso aqui, ó, que é a seleção interna, né? Então, você tem uma função ou uma atividade, você faz a análise das competências. E aí você está aqui, ó, avaliação das competências. Então, esse meio de campo aqui, a gente chama de feedback, são os retornos, né? Você tem uma função, você tem uma estratégia que casa nas competências e, portanto, você faz uma avaliação das competências. O que é fazer uma avaliação da competência? É eu identificar, por isso que tem duas setinhas aqui, ó. Ou a gente vai para um recrutamento de seleção interno, ou a gente vai voltar aqui para fazer um recrutamento de seleção externo. Como que a gente vai entender isso? Surgiu uma determinada vaga dentro da organização, ou a gente está abrindo uma organização e a gente precisa contratar um assistente administrativo. Esse assistente administrativo ele precisa ter algumas competências muito específicas, porque ele vai atuar numa área estratégica da organização, que é a área de comercial. Então, ele vai para a área comercial, eu faço a avaliação aqui, ó. Eu sei das competências que ele precisa ter. Eu venho cá e avalio as competências e vejo se internamente eu tenho alguém que tem essas competências. E aí eu chego à conclusão, não tem ninguém internamente que possa fazer esse processo. Então eu preciso de fazer uma seleção externa, certo? Então a gente vem aqui e faz uma seleção externa, porque eu avaliei as competências e dentro da organização eu não tenho ninguém. Ou eu tenho, mas eu não posso tirar essa pessoa daquilo que ela está fazendo. Ou tirar essa pessoa daquela função, ou ela já está numa função acima, enfim. Dentro daquilo que é o processo padrão, eu não enxergo que exista quem possa participar internamente. Então, eu faço uma seleção externa. Agora, antes de enviar para a seleção externa, eu posso abrir isso para os meus internos, né? Por exemplo, eu abro a vaga, eu fiz avaliação de competência, eu sei que o meu quadro tem pessoas que têm esse perfil, então eu vou abrir uma seleção interna. A partir do momento que você abre uma seleção interna, você propõe um processo de recolocação, né? Você vai colocar a pessoa que estava em uma função em uma nova função, né? Esse é um processo muito comum. Vocês, quando começarem a trabalhar, vocês vão perceber isso. Geralmente, empresas que fazem processos seletivos internos são empresas que têm gestão de competência, tá? Empresas que não fazem processo de seleção interno, geralmente não têm base de dados de competência dos seus colaboradores. Então, sempre que surge uma vaga, ela é externa, porque ela não abre a prioridade ao desenvolvimento das pessoas. É como se você pensasse assim: eu fui contratado para ser operador de máquina, vou morrer operador de máquina. É a visão de muitas empresas. Porque quando surge, por exemplo, uma vaga
de assistente administrativo, o cara é operador de máquina, tá lá, uma produção. Tem uma vaga de assistente administrativo. A empresa não abre interno, ela já coloca a vaga externa. Ou seja, ela não está dando a condição para que as pessoas da organização desenvolvam suas competências e acessem cargos melhores ou maiores. Entendeu? A lógica é da empresa, se eu tenho uma estrutura de cargos e salários, a lógica da empresa é que sempre ela contrata no cargo menor. Ela nunca vai contratar um diretor, porque o diretor vai vir de dentro da organização. Ela nunca vai contratar um auxiliar nível 2, porque ela vai contratar do auxiliar nível 3. Entenderam? Então, quando a empresa ela tem a gestão por competência, geralmente as vagas que ela abre são sempre para cargos menores. Ela contrata para auxiliar administrativo, auxiliar de produção, porque a empresa cresce o indivíduo. Ela pega o indivíduo e coloca ele nas posições maiores. Ela desenvolve as pessoas. Então, esse processo de recolocação é muito comum. Dentro do recrutamento interno, então, você vai ter, pode ser, às vezes, que ele não vai ser recolocado, mas ele vai ser promovido. Recolocado, às vezes, é ele sair de um setor e ir para outro. Promovido é ele estar dentro do mesmo setor e mudar de função, tá? E aí a gente cai num sistema de remuneração, né? Um novo sistema de remuneração. E, por outro lado, ao mesmo tempo que você avalia as competências, você precisa planejar o desenvolvimento e o programa de treinamento. Porque, por exemplo, se você avaliou uma vaga aqui, uma função, avaliei e vi que ninguém da minha empresa tem essa competência. Ninguém. Ou eu vou para um processo de seleção externo, contratar uma pessoa, ou eu vou para um plano de desenvolvimento e treinamento. E aí eu pego alguém interno, ou eu abro um projeto de treinamento rápido, treino um grupo de pessoas e depois eu faço uma seleção interna. Mas isso é gestão de pessoas por competência. Na verdade, o foco não é eu contratar. O foco, na verdade, está na competência das pessoas. Antes de qualquer coisa, eu avalio a competência. Qual é a competência que precisa? É essa. Eu não tenho ninguém com essa competência. Então, ou eu treino as pessoas, ou eu contrato alguém de fora. Não. Tem gente na empresa que tem essa competência. Então, a gente abre um processo seletivo interno. Quem quiser se candidate. Ou então, a gente faz uma contratação ou um convite de promoção. Acontece muito isso. Ou a empresa abre o processo seletivo interno. O que é o processo seletivo interno? Ela dispara nos canais de comunicação, estamos com vaga aberta para assistente tal. Quem tiver interesse, favor responder a mensagem ao departamento pessoal. Ou então, isso é o processo seletivo interno. Ela abre um processo seletivo e quem quiser se candidata. Né? Ou então ela faz o convite à promoção. Né? Elas identificam a competência e falam, a Núbia tem esse perfil, ela está lá no departamento X, mas ela tem esse perfil. Então, a gente vai chamar ela. Alguém falou alguma coisa? A gente vai chamar ela. Então, vai lá e convida. Oi, Marcinho. Qual que é mais comum? A empresa querer adaptar o funcionário que já tem ou buscar externamente? Você perguntou o que é melhor? Não, o que geralmente a empresa faz, geralmente as empresas, elas procuram fora ou tentam qualificar seu funcionário? Então, Marci, isso não há um consenso, né, na verdade. A empresa que trabalha com gestão de competência, ela vai tentar, antes de um processo externo, o processo interno. Né? Ela vai se preocupar com a geração dos colaboradores que ela já tem. Que hoje a gente pode perceber isso em empresas maiores, Marci. Por exemplo, as multinacionais, as empresas com capital maior. As empresas menores, as médias empresas, hoje ainda trabalham com a seleção externa, a grande maioria. Mas essas grandes corporações, elas têm esse perfil de que as vagas elas são dadas primeiro para quem está internamente. Então, por exemplo, na minha cidade tem grandes empresas como Caramuru, tinha Estemac, outras grandes empresas. Todas elas, os processos acontecem primeiro internamente. Depois, se caso não preenche, abre externo. Agora, tem empresas menores que sempre é externo. Elas não têm uma base de dados da competência dos seus colaboradores, entendeu? Por exemplo, você está lá trabalhando na produção e você é o cara do Excel.
Eles estão precisando de gente para recursos humanos que precisa de domínio de Excel, mas eles não sabem que você tem esse domínio, porque eles não conhecem as pessoas, eles não sabem as competências que as pessoas têm. Então, se eu fosse te dizer hoje, Marci, não com muita certeza, mas eu acredito que meio a meio, entendeu? Metade das empresas elas têm um perfil por competência, a outra metade ainda está no modelo tradicional de sempre buscar externamente. Não entendi. É porque na empresa que eu trabalhava, tinha pessoas lá que entregavam o currículo, tudo, assim, bem elaborado, falando que tinha administração, os técnicos, mas não dava oportunidade de jeito nenhum, É um só buscava perfil. fora. Isso é cultura, né? Por exemplo, a empresa que hoje eu estou, a faculdade que eu estou, ela faz muito gestão por competência. Então não tem nenhum processo que sai externo antes de fazer uma seleção interna. Então sempre chega nos e-mails as vagas e o pessoal se candidata, aí se não preenche, aí abre, né? Mas é muito comum, de Marcio, que você falou, né? A empresa não dá uma oportunidade aos colaboradores que estão lá, por mais que você tenha competência para aquilo, entendeu? Mas, enfim, é uma mudança que precisa ser feita na maioria das organizações ainda, né? Pessoal, vocês conseguiram entender esse esquema aqui, esse processo todo que eu narrei? Sim, eu entendi, sim, mais ou menos, eu entendi. Beleza. Aqui, então, mas vamos para mais um gráfico, mais um desenho. Depois vocês podem assistir de novo, ouvir de novo, né? Mas o que a gente está dizendo, então, de uma gestão por competência? Aqui a gente falou do processo de contratação, avaliação da competência e tudo mais. Aqui a gente vai falar da integração com demais sistemas de RH. Porque, na verdade, tudo que a gente falou aqui se diz respeito à avaliação da competência e de uma contratação, do processo de avaliação, tudo. Mas o que mais o RH faz? O RH faz um monte de coisa, né? Ele precisa, então, aqui, tudo que a gente falou está aqui, ó, recrutamento e seleção, né? Mas ele precisa ter foco na competência. Política de sucessão. O RH ele precisa também pensar as políticas de sucessão da empresa, né? Quais são os cargos que sucedem os outros? Então, por exemplo, diretor financeiro, abaixo dele, né? Eu tenho então ali um supervisor financeiro e tudo mais. Essas políticas de sucessão nem toda empresa tem, então às vezes vocês vão falar, nunca vi isso, né? Às vezes, saiu o diretor financeiro se aposentou ou morreu, né? Pode acontecer. E aí o outro não vai contratar alguém, né? Vai ser uma sucessão. Quem está num cargo menor vai ser. Isso é regra, isso é cultura, tá? Tem empresas que têm essa cultura. Não sei se vocês lembram, na introdução à administração a gente fez um caso lá da empresa lá da balança, né? E aí era por sucessão, né? Quando um saía, o que estava imediatamente abaixo deveria subir. Então, a política de sucessão de uma organização, quando ela existe, ela tem que ser pensada por competência, tá? Então, existem empresas que têm política de sucessão, existem empresas que não têm. É a política da indicação, né? Ou seja, assume um cargo mais importante aquele que é indicado. E precisa ter uma educação corporativa, ou seja, é preciso ter um ambiente educacional pautado na competência. Ou seja, eu preciso sempre, em todos os itens que eu vou mensurar aqui, ter foco na competência. Um dos mais importantes para mim são esses que a gente vai falar aqui agora, não que esses também não sejam, mas, por exemplo, atração e retenção de talentos. A empresa ela precisa ser capaz de reter os talentos que ela tem, é o que o Dilmarci estava comentando. Às vezes eu não sei quais os talentos que eu tenho dentro da minha organização. Eu não sei o que as pessoas são boas. E isso é o pior de tudo, é eu ter gente boa ou ter competências que não estão sendo exploradas. É igual time de futebol, né? Você tem um excelente atacante, que é o cara que faz os gols, né? Você tem ele, mas ele não está na função dele. Ele não está exercendo. Você está colocando ele de meia, ou você está colocando ele de ponta, ou você está colocando ele na zaga, enfim. Você não está usando o cara naquilo que ele tem de melhor. Então você precisa primeiro descobrir o talento,
ou dar oportunidade para identificar esses talentos, e a partir do momento que você identifica, você precisa reter eles. E aí esse processo de atração de talentos está nos processos seletivos externos, principalmente aqueles que nós falamos de trainee ou de estágio, né? Os programas de estágio hoje em dia, eles são uma grande atração de talentos, né? Você abre o estágio, contrata, e aí você identifica os talentos e você precisa reter eles. Então, um processo difícil para o departamento pessoal é reter talentos. Por quê? Porque reter talentos está diretamente ligado a isso aqui, ó, a incentivo e remuneração. E tem empresas que não pagam pela competência. Pagam pela função, pagam pelo tempo, mas não pagam pela competência. Então, por exemplo, eu sou assistente administrativo e a Monara também é assistente administrativo. Nós temos a mesma função. Mas a Monara, em específico, executa mais funções do que eu, porque ela tem competências a mais do que eu. A empresa não paga ela mais por isso. Isso é um prejuízo, porque isso não retém o talento. Então, se o que a Monara faz é de fato um talento, ela está exercendo mais atividades do que eu, o RH precisa pensar remuneração e incentivo com base na competência. Uai, Thales, mas pode isso, um assistente receber mais do que o outro? Pode, a partir do momento que você tem políticas. Aqui não está o item, né? Estava lá atrás. A partir do momento que você tem isso aqui, ó. Eita, tem que voltar quase tudo. Políticas, programas, processos e programas. Por exemplo, você pode colocar aqui a Monara, ela está sendo contemplada por um benefício de competência. Você pode criar benefícios, benefícios por adicionais de função. Você pode criar isso e você está incentivando, entendeu? E está retendo talento. Isso é gestão por competência. Você está pensando todas as suas áreas por competência. Você precisa fazer a gestão do desempenho, que essa gestão do desempenho na verdade, você identifica o talento e você precisa controlar ele ou melhorar o talento das pessoas. E aí você vai alinhar o seu setor com as estratégias da organização. A organização tem as estratégias dela, né? E você precisa de fazer esse alinhamento junto com essa organização. Isso é a integração, né? Porque o RH não é só contratar. Aqui a gente tinha falado só do processo de contratação. O RH ele envolve todos esses itens aqui e tudo isso precisa girar em torno da competência. A transformação do conhecimento em diferencial no resultado organizacional normalmente requer. O que requer, então, todo esse processo? Foco na sustentação da estratégia, alinhamento dos diversos subsistemas e processos, potencialização do desenvolvimento dessas competências na organização. O mais importante disso aqui é você focar esse foco na estratégia e um alinhamento. Toda gestão, ela precisa ser alinhada, sempre. Não dá, por exemplo, para o RH estar focado em competência, estar pensando em competência, e aí a galera dos outros setores não estarem. Então, você precisa ter um alinhamento institucional, você precisa ter um alinhamento dos subsetores ou dos subsistemas, que é isso que a gente viu no slide anterior, subsistemas, tudo isso aqui pode ser considerado um subsistema. E aí você precisa potencializar o desenvolvimento não só em um departamento, mas em toda a organização. E aí aqui, eu acho que eu vou, talvez, finalizar a aula de hoje nesse item aqui, para não ficar muito pesado para vocês, que eu acredito que vocês já devem estar aí mais ou menos dando um tilt, é uma cadeia de valor de gestão de pessoas, né? Como é que a gente... É só um esquema, tá, pessoal? Tudo isso aqui a gente já falou. A gente está falando agora de um esquema. Porque, na verdade, eu acho que ilustrado assim, talvez fica bem mais fácil de vocês entenderem. Eu até demorei um pouquinho para achar um slide que tivesse mais desenho. O que a gente tem? A gente tem visão estratégica da organização, que está lá no planejamento organizacional da empresa. A empresa faz um planejamento organizacional como um todo, né? Ela põe missão, visão, valores, metas, objetivos, está tudo lá. Aí vem o RH e faz a estratégia dele. Ele vai planejar, ele vai captar, ele vai desenvolver, ele vai reter. Isso aqui se chama cadeia de valor de gestão de pessoas. É esses 4 passos. Eu preciso planejar, eu preciso captar, seja interno, seja externo, tá? Eu vou desenvolver e depois eu preciso reter essas pessoas.
E como que a gente vai fazer isso? E a gente tem a competência como vetor central dos subsistemas. Aí eu preciso. Como que a gente faz esses processos aqui? Como que a gente faz? Por recrutamento, por gestão de carreira e sucessão, por gestão de clima e cultura, com treinamento e desenvolvimento, com gestão de desempenho, com recompensa e remuneração. Todas essas abas aqui, elas precisam ter foco na competência. Só assim nós vamos conseguir resultados. Ou só assim nós vamos conseguir resultados que condizem com a visão estratégica. Porque se eu pego, faço isso aqui, mas sem esse foco, eu vou ter resultado também, óbvio. Sempre tem resultado. Mas talvez o resultado não está de acordo com a visão estratégica ou com aquilo que a gente espera, com aquilo que a gente quer. Entende? Então, o foco aqui de vocês, ou aparentemente, é a gente entender que toda ação ou todo o processo dos subsistemas de RH precisam estar sempre com foco na competência. Tudo bem? Depois tem mais algumas coisas que a gente vai falar amanhã, que é estabelecimento de competência, mais alguns gráficos, né, mais alguns desenhos. Mas esse seria a proposta de hoje. Para a nossa atividade de hoje, né, assim, para registro, eu não queria muita coisa de vocês, não, porque eu sou um cara bom demais na conta, né? Eu queria, na verdade, que vocês discorressem, né? Principalmente, a gente falou de muita coisa hoje, né? A gente falou de itens que a gente já tinha falado, de alguns itens que às vezes não, mas eu queria que vocês discorressem sobre esse processo de contratação, seleção, dentro da gestão por competência. Eu vou formular a pergunta melhor, mas é isso, é que vocês avaliassem esse processo de seleção nas organizações por meio das competências, certo? Que vocês fossem capazes de me descrever lá no fórum como acontece o processo de recrutamento e seleção em um departamento pessoal que tem a gestão por competência como foco. Como que se dá esse processo? Quais são as preocupações do departamento pessoal? Como que ele faz? Sabe? É isso que eu expliquei aqui, ó. Eu posso até colocar essa imagem lá e pedir para que vocês me detalhem ela, que vocês falem um pouco sobre ela, entendeu? Que é essa gestão por competência. É isso. O foco de hoje seria mais ou menos esse. Porque esses itens aqui, a gente falou agora por último, a gente já falou um pouco deles, mas a gente vai continuar falando amanhã. Então, eu queria que o foco da aula de hoje ficasse nesse slide dessa avaliação desse processo. Aí vocês podem voltar, por exemplo, e dizer que o grande foco aqui desse processo de seleção é o desenvolvimento pessoal. Então, eu preciso desenvolver pessoas. Então, eu faço uma avaliação de competências. Tendo a competência interna, a gente faz um processo interno. Não tendo, a gente faz um processo externo. Mesmo que eu faça um processo interno ou externo, eu posso planejar um desenvolvimento ou um programa para capacitar os trabalhadores que eu já tenho, enfim. É essa argumentação que eu queria que vocês fizessem. Na verdade, eu queria que vocês fizessem isso numa apresentação de um seminário, né? Mas vocês são muito tímidos, né? Então, vocês vão falar lá no fórum sobre essa temática, tudo bem? Dúvidas, perguntas, reclamações? Ninguém tem dúvida? Certeza? Ficou muito bem explicado, então vocês não entenderam nada, né? Das duas, uma. Das duas, uma. Pessoal, se não tiver Professor, dúvida... Oi, Nubia, pode falar. essa questão aí de contratação interna, mas no caso, nessa gestão aí que a gente está falando o senhor acha que tem algum líder em algum departamento que às vezes atrapalha? Nubia, eu não entendi o finalzinho da sua pergunta. O que que atrapalha? Assim, nessa gestão que a gente está falando agora, que o senhor explicou aí nesse gráfico, o senhor acha que tem líderes em algum departamento que atrapalha essa contratação interna? Se tem alguma coisa que atrapalha, é que o áudio cortou, parece. Algum líder, vamos Ah, supor, líder, líder dos entendi. departamentos. Agora eu entendi. É que a palavra líder tinha cortado. Então, tem.
Tem muito isso, aí é um pouco daquilo que a gente já tinha conversado em outras aulas também. A liderança dita muito do que vai ser feito, né? Então, se você tem uma liderança que não está de acordo, por exemplo, em selecionar internamente, porque não concorda com fulano ou com ciclano, então as pessoas que já estão na organização no processo de gestão, elas interferem diretamente, tá? Então, quando o Di Marci relatou, por exemplo, a gente tinha gente qualificada, mas não dava oportunidade. Às vezes nem é por conta do grande dono da empresa, né, ou do cara maior, mas pelas pessoas que estão na gestão, porque elas não acreditam nas pessoas que elas têm com elas. Então, Núbia, as pessoas elas afetam sim, diretamente. Então, por isso que é muito bom quando a gente trabalha em uma organização em que as pessoas não são prioridade, ou o que você quer enquanto pessoa para a empresa não é prioridade. A gente quer desenvolver todos para alcançar o objetivo da organização. Tem muitos líderes que não gostam do processo interno, porque são pessoas que, segundo eles, já têm vícios organizacionais, são pessoas que já têm costumes organizacionais que podem prejudicar. Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, sim, com certeza. O processo seletivo interno, em muitas empresas, ele não acontece por conta das lideranças, né, que não querem esse processo seletivo, por acreditar que os de fora são sempre melhores que os de casa, né? Tem uma frase, não sei, minha mãe sempre diz isso, né? A grama do vizinho, né, sempre melhor, né, do que a nossa, ou seja, é muito bem, é muito mais ou menos, é isso, né? Contratar alguém externo parece ser melhor do que dar oportunidade para quem está internamente. E a gestão por competência, ela é totalmente avessa a isso, né? Ela é, na verdade, é isso. Eu preciso primeiro dar a oportunidade àqueles que já estão aqui, àqueles que têm a competência para gerir. Não me importa quem seja, importa que ele atenda aquela competência necessária. Mas respondendo a sua pergunta, sim, os líderes afetam diretamente esses processos seletivos. Respondi? Respondi, né? Respondeu, professor. É porque aí é igual o senhor falou, né? Às vezes os gestores maiores, eles dão essa oportunidade, mas aí os líderes dificultam um pouco. É isso Sim, mesmo. sempre. As lideranças têm um papel importante na seleção, né? Não adianta, às vezes, o RH querer fazer e, às vezes, o líder não quer, enfim, aí acaba dando conflitos, né? E, na maioria das vezes, se o líder tiver força organizacional, né, se ele for alguém importante, a palavra dele vai prevalecer sobre o RH. Certeza. Ok. Mais alguma pergunta? Pessoal, então se não tem perguntas, eu vou encerrar a aula. Eu vou lá na plataforma colocar o vídeo e colocar a proposta da atividade de hoje. Daqui uns 20, 30 minutos a atividade vai estar lá e eu posto no grupo para vocês, tá bom? Mas a atividade é essa. Vou postar aquela figurinha lá, colocar um texto para que vocês possam comentar esse processo de contratação. E aí, Núbia, se você quiser falar dessa importância das pessoas, desse finalzinho da aula, quem quiser pode comentar também. Porque a gestão de competência ela é boa, ela vai acontecer, mas precisa-se de uma preparação organizacional. Precisa de cultura organizacional. Porque se não tiver cultura da competência também, não engrena, a gestão não acontece. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Boa quinta-feira e vão lá fazer atividade, tá bom? Até mais.